nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, um conjunto de perguntas bastante insistentes, meio antigas, e que, bom, chegou a hora da gente pagar a dívida e enfrentá-las, né? Isabel Zanchi. Eu tentei ler Lacan e o esforço mental é similar a ler Saramago. Como pular corda ao contrário? Eu gosto de Freud. Alfredo Pacheco. O interessante de ler Lacan é que eu consigo compreender cada palavra isoladamente, mas quando coloco especificamente naquela ordem, não me forma o menor sentido. KKK, grande abraço, cara. Bernardo A. Parabéns pelo conteúdo. Gostaria muito de assistir um vídeo de introdução a Lacan para aqueles que ainda não terminaram de ler Freud, mas estão ansiosos demais para esperar a hora de Lacan chegar. Matheus Freire. Professor, as obras de Lacan em seminário funcionam isoladamente ou é necessário que a leitura siga as nomenclaturas 1, 2, 3, 4 e assim por diante? Um abraço. Então são várias perguntas, né? A gente só elencou aqui algumas, em torno dessa pergunta muito pertinente, que é como ler Lacan, né? Lacan, um autor tido como difícil, complexo, vocês estão vendo aqui até a ironia e o caráter satírico de alguns comentários, né? Então eu vou tentar responder a isso, assim, muito baseado na forma como eu, né, me virei com essa pergunta, como eu leio Lacan, como eu ensino a ler Lacan, escrevo sobre Lacan e faço programas no YouTube sobre Lacan também. Então, vou tentar explicitar algumas regras, algumas decisões, alguns princípios, né, que tento seguir, acho que nem sempre com a clareza e rigor que eu gostaria, né? Mas que são horizontes que talvez outros possam partilhar também. Então a primeira palavra que já entrou aqui na nossa conversa é a ideia de rigor, né? O rigor, ele é o critério de evidência, ele é o critério de consistência da pesquisa e do conhecimento em ciências humanas. Assim, a gente pode dizer assim, o rigor, como dizia o Pascal, né? A gente tem dois espíritos, o espírito geômetra, que é o espírito que busca precisão, e o espírito da graça, né? Que busca o rigor, né? E vai buscando rigor por aproximações sucessivas e o que é, então, bom, o rigor na leitura. E isso, vamos dizer assim, isso não é um critério para ler Lacan, isso é um critério para ler qualquer autor, né? Como estou argumentando aqui. Então, acho que antes de tudo, é preciso considerar, assim, o que aquele autor transmitiu na forma como ele transmitiu. Então, qual é o conjunto, né, dos textos que a gente tem como objeto assim, primário da nossa investigação, né? Então, no caso do Lacan, isso já cria uma confusão. Por quê? Porque a gente tem dois ou três conjuntos de textos, né? Os escritos, de 66, os outros escritos, que já não foram publicados pelo Lacan, mas pelo genro dele, né, o Jacques Alain Miller, mas coletando artigos escritos. E a gente tem também a tese de 32 da psicose paranoica e suas relações com a personalidade, né? Então o primeiro passo é definir assim o corpus, diante do que, né, primariamente nós estamos às voltas com. O corpus lacaniano tem, então, esses escritos que são caracterizados pelo fato de que são uma compilação de artigos, não são propriamente livros que têm um tema, um começo, um meio e um fim. Isso o quê? É um passo importante, né, no processo do rigor, que é qualificar o teu material, qualificá-lo como uma obra ou como um ensino. Por que muitos falam em ensino? Até o próprio Lacan tem artigos e colocações a respeito disso. Porque uma parte muito grande do que o Lacan fez e transmitiu originalmente se deu no formato oral. Então a gente tem o quê? Alguém que falou coisas, que são seminários, mas também as conferências, alguém que
estenogravou, ou copiou, ou gravou esses seminários, dependendo de quando eles aconteceram. Alguns até têm assim, uma filmagem, né? E aí você tem todo um processo de transcrição, né? De passagem do registro oral, onde você tem um tempo, onde você tem elaborações que são próprias da fala, para o registro do escrito. Então é todo um processo que a gente precisa ter cuidado, né, de como isso se deu, né, de como isso aconteceu. Então tem transcrições melhores, transcrições piores, tem todo um debate sobre as transcrições do ensino oral do Lacan, né? Como é que esse ensino oral se relaciona com as coisas que ele publicou, né? Publicou é tornar público. Temos aqui que resolver essa questão. No meu entender, essa predominância, né, vamos dizer assim, do ensino oral, tem que ver com uma retomada que o próprio Lacan faz da oralidade e da fala em psicanálise. Quer dizer, a gente não escreve, né, a princípio, com os nossos analisantes, mas a gente fala com eles. Daí essa ideia de que é preciso também reservar um lugar para as coisas que são faladas. As coisas que são faladas, elas têm, assim, desenvolvimentos erráticos, elas têm promessas irrealizadas, têm ilações que são ótimas para aquela semana, mas que não vão sobreviver no mês seguinte. Enfim, você tem todo um trabalho, né, para compreender esse processo, né, que no fundo é a compreensão do processo de produção desse material, que é o que a gente está chamando a obra, o ensino de Lacan. E a gente tem as considerações sobre a tradução, né? Como é que o Lacan falava francês, né? Escrevia em francês. Então há controvérsias, há questões ligadas a como a gente estabelece não só o texto escrito a partir do oral, mas como a gente estabelece conceitos em outra língua. Por exemplo, em inglês se optou por manter o jouissance, porque enjoyment não é uma boa tradução para gozo. Em português, a gente estabeleceu gozo como uma tradução para jouissance. Ok, isso faz parte de um outro problema inerente à leitura do Lacan, que é a recepção. Quem está recebendo, como, quando, em que condições. Então faz parte da leitura rigorosa entender a sua posição de recepção, o seu lugar em relação ao material que você está lendo, né? Mais ou menos como uma carta que você recebe. Né? Ela tem o quê? Uma diferença temporal. Né? França anos 70, França anos 60, Brasil anos 80, Brasil anos 90. Minha forma de ler Lacan valoriza muito isso. Ou seja, que nós estamos não só às voltas com um problema técnico, né, como passar palavras do francês para o português, mas nós estamos às voltas com importação de ideias, né, de como essas ideias vão servir à nossa realidade. Nós estamos às voltas com a construção de um léxico, como é que esse léxico vai afetar e vai reagir em relação a outros léxicos em circulação no Brasil. A partir disso, né, a partir da discussão sobre as fontes, vamos chamar assim, a gente passa, segundo momento, né, de como leio Lacan, para a leitura propriamente dita. Ou seja, aí acho que vale a pena dividir entre assim um comentário, né, um comentário visa o quê? A explicitação e a reorganização das ideias e dos movimentos daquele texto. Da minha formação, muito importante o método da leitura estrutural, também chamado de close reading pelos anglo-saxões, né, em que o texto ele tem que ser assim a fonte primária da produção do seu próprio sentido. Ou seja, não é a biografia, mas a biografia importa. Não é o contexto de recepção, mas o contexto de recepção importa. Não é o contexto de produção, mas o contexto de produção importa. Não é a exposição específica, mas, bom, como é que as ideias, né, vão se ligar com os movimentos dentro daquele texto. Isso tem que ver o quê? Com um texto metodológico muito importante para mim, que do Victor Goldschmidt chama Tempo Lógico e Tempo Histórico na formação dos sistemas filosóficos. Né? E parece que esse é um método bastante rigoroso para a gente se orientar para o texto. O que o texto está dizendo?
E esses outros elementos, que são referências, que são contexto, são decisivos. Não precisa conhecer a biografia do Lacan, da Elisabeth Rawdinesco, eu recomendo. Precisa conhecer o Freud, né? O Lacan era um grande leitor do Freud, mas daqui a pouco a gente vai ampliar esse comentário. Precisa conhecer o Sartre, com quem o Lacan estava, de certa forma, debatendo e se opondo. Precisa conhecer o Politzer, em quem o Lacan se apropriou para a formação de uma epistemologia assim própria. Precisa conhecer o ambiente psiquiátrico da virada do século XIX, do século XX, e o esboço, né, o programa de se tornar uma ciência, para os franceses, para os alemães, para os ingleses, que é onde o Lacan vai, então, se formar. Precisa conhecer as vanguardas estéticas dos anos 20, dos anos 30, o surrealismo, o cubismo, onde o Lacan também vai se formar. Precisa conhecer a poesia, precisa conhecer a literatura francesa, precisa conhecer... Enfim, no fundo, as referências e contextos de um autor são aqueles que ele leu para dizer o que disse, ou as experiências que ele teve para dizer o que disse. Então, a biografia é importante, os autores com quem ele está debatendo são importantes, a história cultural, a história filosófica também é importante. Tento ler Lacan partindo dessas considerações, né? Ou seja, de que você tem em seguida 3 níveis. Né? Tem o nível do comentário, do close reading, o que o texto diz por ele mesmo, nele mesmo. Como o texto trabalha a apresentação das ideias e as transformações das modalidades de exposição. Como essas duas coisas dialogam, forma e conteúdo. Como o conceito que está ali posto, ele é tratado, né? Que tipo de conceito, que tipo de definição, que tipo de contraste, que tipo de paralelo, que tipo de movimento está em jogo naquele texto. Qual é o seu objetivo, qual é o seu ponto, qual a sua tese, né? Quais são a ordem das suas razões. Isso talvez é mais fácil para um texto escrito, mas também dá para fazer com o texto oral. Isso tudo diz respeito a comentar Lacan. Então é importante que quando a gente vai ler Lacan, a gente seja capaz de comentar para si, né? Então anotar, ter uma visão que permita ter uma certa unidade daquilo que foi posto. Mas à medida que a gente vai se dedicando a esse trabalho, a gente percebe que a graça do Lacan é que ele é um autor propositalmente ambíguo. Ele é um autor que ele mesmo se chamava, né, o Gôngora da psicanálise. Ou seja, ele faz uma escrita barroca, uma escrita com inúmeras citações, uma escrita com formas de construção que às vezes vão para o francês arcaico, que às vezes criam, e muitas vezes, neologismos. Acho que são mais de 1000 palavras novas que o Lacan brincou e criou, né? E que nos colocam diante de um sentido indecidido. Muita gente acha, bom, eu não estou entendendo Lacan. Mas por que eu não estou entendendo Lacan? Porque às vezes eu estou vindo de um conjunto, de uma experiência de leitura, inclusive literária, em que o sentido me é dado, vamos dizer assim, com baixa ambiguação. Bom, o que ele quis dizer foi isso, ele usou essa linguagem, eu traduzo essa linguagem e agora eu entendi o que ele quis dizer, né? O Lacan ele é contrário a essa forma de entender o texto como um gesto de comunicação. Por que ele é contrário a isso? Porque não é assim que a gente lida com a linguagem dentro do tratamento. O que a gente encontra quando a gente vai escutar um paciente? Ideia que começa e não termina. Repetição que você não entende por quê. Cortes desavisados. Alusões que você diz, bom, mas de onde essa pessoa está falando e com quem essa pessoa está falando? Palavras que têm um sentido muito peculiar para aquela pessoa, para nós a gente não alcança direito. Léxicos, vocabulários, outras línguas, modos de dizer, discursos. Quer dizer, a clínica ela convoca na gente uma experiência assim vasta de desencontro com o sentido. Não é assim, eu vou lá com uma colher e pego o sentido. E mais um copo de sentido. É mais entendi o que você quis dizer. A maior parte do tempo a gente está num desentendimento, numa
E aí, por onde que estão se organizando as ideias e as palavras, os conceitos nessa pessoa que está falando? Bom, muito justo, então, que na hora de transmitir, o Lacan tenha escolhido um estilo propositalmente mimético em relação a isso. Daí que ler Lacan não é só assim entender as suas ideias. E aí entra, né, uma segunda acepção de que para comentar um texto é muito importante, é útil a gente se valer dos comentadores. Dos comentadores que vão dizer, olha, eu acho que o Lacan está falando sobre isso, essas ideias eu posso simplificar dessa maneira, eu posso fazer um resumo, eu posso fazer uma edição de YouTube, eu posso facilitar as coisas. Muito que bem, isso é importante, porque daí a gente assim, marca um ponto. Mas tem uma perda. Tem uma perda que é justamente esse trabalho de confronto com a ambiguidade, com a indeterminação, que teria um sentido formativo, não só de apreensão de ideias, mas de trabalho com o texto, de trabalho com a incerteza. E aí então a gente passa. No Lacan, esse é um movimento importante de ter consciência do comentário para interpretação. O que é interpretação? Vamos voltar lá, né? Quem inventou a interpretação é a tradição judaico-cristã que tinha que interpretar a Bíblia. De onde vieram os métodos da Midrash, tá? Da Mishnah, os métodos de leitura de texto, né, bíblico? Eles vieram do fato de que o texto bíblico tem contradições, tem incoerências. Ele foi escrito numa época, daí passa o tempo, muda o mundo, muda a sociedade, aquilo ali se perde, a gente precisa de um imenso exercício de reconstrução histórica para conseguir compreender, e mesmo assim vão remanescer contradições. Ideias que não se unificam, que não são perfeitamente coerentes. Então é muito difícil, no caso do Lacan, separar até onde vai o comentário, né, a letra do que ele disse, da interpretação. Né? Porque, bom, a interpretação ela decide o sentido. Né? Ela diz, acho que está mais para cá ou está mais para lá. Ou ela decide que, bom, isso não tem sentido, a gente não consegue concluir com o que o texto apresenta algo sobre esse ponto específico. Há riscos aqui, porque certas interpretações, certos modelos de interpretação, eles vão ser tão fortes que eles vão acabar se impondo ao comentário. E daí, em vez de ler o texto e depois interpretar, a gente já lê interpretando. E isto é um problema duplicado. Pelo seguinte, também o Freud, ou o Lacan, estava comentando e interpretando o Freud ao mesmo tempo. Então tem passagens onde ele está pegando o Freud lá, às vezes em alemão, dizendo, olha, o Freud disse isso, disse aquilo. E tem muitas outras onde ele está interpretando o Freud. Onde ele está dizendo, olha, esta palavra que tinha um sentido, que é mais ou menos de verwerfen, tá lá meio jogada no texto, eu vou transformar isso num conceito. Esse é um movimento que o Lacan fez. Ele saiu do comentário e foi para a interpretação. Há um terceiro ponto muito importante aqui, que é a pesquisa. Ou seja, comentário, o que o texto disse. Interpretação, como eu lido com as ranhuras, com os impasses, com os problemas do texto, relação do texto com o seu contexto, relação do texto com o seu autor, relação do texto com outros textos, relação do texto com a obra, né? Interpretação. Mas o terceiro momento, a mim, me é muito caro, muito importante, que é a pesquisa. A pesquisa significa olhar para o texto, para as perguntas do texto, para a lógica do texto e trazer isso para as perguntas que a gente tem hoje. Olhar para o texto do Lacan como um texto literário, olhar como um texto filosófico, olhar como um texto psicanalítico, mas também olhar como um texto de ciência. E o que acontece na ciência? A ciência ela tem novas versões para velhos problemas e ela tem novos problemas. Então, quando a gente está na pesquisa, né, a gente vai comentar, interpretar e vai propor, né, suplementos, vai propor versões, vai propor adições. E o Lacan fez muito disso.
né? O Lacan, por exemplo, quando ele diz eu vou introduzir aqui a noção de significante que eu tenho desde o Saussure e do Lévi-Strauss, tá? Eu vou assimilar, vou comparar, comentário, interpretação e pesquisa. Vou criar um novo conceito, né, a partir da noção freudiana de representação, né? Vorstellung, né? E daí vai dizer, não, mas o Freud ele já estava fazendo linguística sem saber. É uma afirmação dele, né? É uma maneira como a gente tem ali a pesquisa dele subordinando a interpretação a serviço do comentário. É possível que o comentário que ele faz vai perder um pouco em força. Por quê? Porque ele está buscando o polo da pesquisa. Só que o polo da pesquisa implica a gente renovar as fontes, as referências e os problemas que são postos pelo nosso autor, né? Então, a linguística hoje tem outras teses sobre o significante, sobre o discurso, sobre a fala, sobre o fonema, sobre a enunciação, sobre a voz, né? Sobre o narrador, né? São questões contemporâneas. Como é que elas reagem à luz de um pensamento, de uma obra, de um ensino que se deu aí entre 53 e 81? A gente já tem que pensar na pesquisa para fazer isso. A pesquisa em filosofia, as novas versões que a gente tem da dialética hegeliana. Tem que pensar a partir disso também, no meu entender. As novas leituras propostas sobre Descartes, o Hintik, a tradição lá dos finlandeses, junto com Wittgenstein. Bom, isso tudo, o Lacan teve um contato preliminar. Hoje a gente tem novas versões disso. A nova antropologia, né, do Viveiros e Castro, Malinier, Descolat, ela dá continuidade, né, são discípulos do Lévi-Strauss. Como é que as questões postas pelo Lévi-Strauss, usadas pelo Lacan, reagem nesse novo universo? A lógica, né? Tanto a topologia quanto a lógica simbólica, né? Elas vieram a conhecer novas formalizações. Um exemplo muito importante, muito caro para mim é a lógica paraconsistente, desenvolvida por um brasileiro, Newton da Costa. Os primeiros textos aí datam da década de 60, 70, mas ele só se tornou realmente conhecido muito depois do Lacan ter morrido. Então essas perguntas, esses aportes, eles vieram depois, assim como teoria dos nós. Grandes desenvolvimentos foram feitos depois dos anos 80. Eu acho que isso serve de exemplo para como eu leio Lacan. Leio Lacan, pensando isso já estava na minha investigação de mestrado, né? Quer dizer, o Lacan, em 1936, escreve um texto onde ele conta com achados da etologia, né? Do Baldwin, Newtonia, do Lawrence. Como é que esses achados da etologia funcionam aí, se confirmam, se desmentem nos anos 90, nos anos 2000, com os novos achados da neurociência, da nova teoria da evolução, etc. É assim que eu leio Lacan. Eu leio com comentário, interpretação e pesquisa. Para isso, vamos dizer assim, se impôs uma espécie de leitura sobre o próprio método lacaniano. Quer dizer, fazer uma leitura é, de certa maneira, seguir o método que o teu autor propôs. É pensar como ele, inclusive para depois poder se separar, se contrapor, né? E me parece que o método do Lacan, ele é uma incorporação muito própria, muito singular, de métodos que estão aí. Em primeiro lugar, psicanálise é um método. Então, conhecer Freud. O estruturalismo é outro método. Conhecer a tradição estruturalista em ciências humanas, em linguística, em antropologia. Terceiro, conhecer a dialética, outro método empregado pelo Lacan. Conhecer topologia, então conhecer Bourbaki, a história dos métodos matemáticos e etc. O Lacan, ele é um autor muito rico porque ele mobiliza justamente uma espécie de confluência entre métodos assim diversos, realizados numa elaboração que já não mais se reduz a nenhum desses métodos afluentes ou componentes. A gente tem que ter em mente que é como se ele estivesse falando várias línguas ao mesmo tempo.
né? Então ele está falando a língua da poesia, né? Ele está falando a língua da especulação da linguagem, né? Da especulação de la langue, e ele ao mesmo tempo está falando a língua da topologia, da formalização, dos impasses de formalização, dos paradoxos. E ele também está falando a língua psicanalítica de base, ou seja, está falando Freud. Daí vocês vão dizer assim, não, mas eu preciso então ler todo o Freud para conseguir ler Lacan. Não foi o meu caso, e eu acho que isso não é muito assim em acordo com o espírito da pesquisa lacaniana, né? Que é justamente você trazer o texto freudiano, revê-lo, recompô-lo, debatê-lo e depois forçá-lo de volta com o texto freudiano. Mas aí, vamos lembrar e introduzir uma coisa decisiva, né? Que é a psicanálise não é um sistema de textos. A psicanálise não é um conjunto de conceitos. Inclusive, os conceitos não são significantes. Significantes não são noções não são termos. Ou seja, essas ideias básicas, né, termos, noções, significantes, classe, conjunto, precisam ser clarificadas para a gente poder ler melhor, né, o que está acontecendo em cada momento do texto. Mas, volto à afirmação, Lacan e a psicanálise não são um sistema de textos. Os textos são um suporte, né? São uma forma de transmissão que deve permanentemente estar numa espécie de relação tensa, né? Ou seja, uma conversa tensa com a experiência clínica. E vejam só que aí a experiência clínica se subdivide em pacientes que a gente acompanha, supervisões que a gente faz desses pacientes, supervisões que a gente dá de outros que estão com seus pacientes, a análise própria que cada um faz, a elaboração que cada um tem da sua própria análise. Ou seja, ler um autor como Lacan vai te convidar justamente a esses momentos de impasse e indeterminação. O que você tem para lidar com isso? Você e tua experiência na análise, tua experiência no divã, tua experiência com a clínica. E aí a gente tem um outro sistema, né, vamos dizer assim, mútua aferência. Né? Há aqueles que vão dizer assim, a clínica é tão soberana que o texto é só uma nota de rodapé à clínica. Não compactuo com isso. Há aqueles que vão dizer assim, olha, a boa clínica é um decalque do que a teoria prescreve. Também não vou concordar com isso. Vou seguir Lacan nessa ideia de que a psicanálise é uma praxis. Uma praxis significa a relação de mútua contradição, de mútua crítica entre teoria e prática. Então, entre o que se faz e o que se lê. Entre o conceito e a sua própria transformação. Né? Isso é muito importante, da gente pensar os conceitos em psicanálise não como representações, não como definições, né? Mas como movimentos. Né? Como movimentos que a cada momento criam constelações que a gente pode dividir, sim, em fases, em períodos, mas acho que essas divisões elas são muito mais didáticas do que propriamente, no meu entender, né? Muito úteis para a gente aprender o movimento do conjunto, o movimento da obra. Então essa é uma outra maneira de como eu tento ler o Lacan. Ou seja, do começo para o fim, do fim para o começo, como uma unidade, como uma totalidade. Isso vem da insistência com o texto. Né? Há 21 anos tem esse seminário, primeiro na São Marcos, depois na USP, em que a gente lê textos do Lacan. 1, 2, 3, 4, 5, bom, leu o conjunto, né? Temos o conjunto. E aí, quando você tem o conjunto, você pode e você fica tentado a explicar o que veio antes para o que veio depois, o que veio depois para o que veio no meio, você fica tentado a criar o que? Mais coerência, mais linearidade, né? Como a gente tem nos estudos bíblicos, né? Todo o Velho Testamento se dobra de forma a configurar e confirmar a vinda de Jesus no Novo Testamento. Então o livro de Daniel, Jeremias, Oséias, todos eles são só anúncio do que vai acontecer lá com Jesus quando ele aparece em Atos dos Apóstolos. Esse erro é um erro primário que a gente vê acontecendo aí nas formas de ler o Lacan, supervalorizando o que? O fim, o último, o real, o dos nós,
Porque como se então você tivesse um autor que ela só vai caminhando para cima, em ascese, rumo assim a estados maiores da verdade, e que bom, isso é próprio de uma leitura muito moderna, né? O que vem por último é o que vem tá melhor. Não acho que seja assim, que eu gostaria de ler o Lacan. Tem questões decisivas, né? Acompanho o meu amigo Vladimir Safatli nessa ideia de que a gente tem uma grande virada no Lacan. Essa é uma virada que é concedente à introdução do objeto A, né, aí nos anos 60, e a gente tem o Lacan, infelizmente pouco estudado, né, pré-psicanalítico, psiquiátrico, que é muito importante, fenomenológico, é muito importante. Tudo bem, essas divisões, elas são didáticas, né, elas não vão justificar esse amassamento do texto contra ele mesmo e principalmente esse amassamento do texto contra a clínica ou da clínica contra o texto. O que é difícil permanecer, né? Então, comentário, precisa fazer comentário, precisa ter uma leitura de lógica de texto. Não consegue ler um texto, dá as voltas com dificuldade de ler um discurso, né? Interpretação. Pontos e que você precisa arriscar, você precisa buscar outros momentos da obra, você precisa buscar momentos fora da obra, e tem pontos que vão ficar em aberto para a interpretação. Pesquisa, novas perguntas, né? Novos autores. Com quem o Lacan estava falando? Com Freud, mas também ele conversou bastante com toda a tradição contemporânea de outros psicanalistas, que infelizmente a gente não tem visto isso acontecer muito nos leitores do Lacan, né? Precisamos ler Christopher Bollas, precisamos ler Ogden, precisamos ler Green, precisamos ler os autores que não são contemporâneos. Não basta Lucy Tower, Ella Sharp, aquelas que foram contemporâneos do Lacan. Por quê? Porque a psicanálise é uma tradição oral que implica pesquisas conjugadas que têm e trazem outros pontos de vista. Então você vai dizer, é porque os conceitos são diferentes, a clínica é completamente diferente? Não é assim que eu leio Lacan. Eu leio Lacan com a psicopatologia. Tá? Psicopatologia, eu vou dizer assim, não é um saber psiquiátrico, é um saber pré-psiquiátrico. Ela tem que ver com a história das nossas formas de sofrimento, né? Tanto descritas pela antropologia quanto pela literatura, pela filosofia também, pela sociologia. A psicopatologia é uma referência para o que a gente faz, é uma espécie de solo comum para a clínica. Assim como o método clínico é um solo comum para o que a gente faz, de forma subvertida. Então precisa entender um pouco de como Lacan pensa a semiologia, de como ele pensa a diagnóstica, de como ele pensa as intervenções, as terapêuticas, como ele pensa a etiologia, né? Ou seja, teoria das causas. Tudo isso informa, né, que a mediação entre o que a gente faz e a teoria tem elementos intermediários, tem outros autores, tem outras clínicas, tem formas terapêuticas novas, tem discussões, no caso do Lacan, incontornáveis de natureza ética. Elas estão cruzando esse grande estígio, esse grande rio, entre a prática e a teoria. Que tipo de ligação ética, que tipo de eticidade envolve essas passagens, né, de um campo para o outro? Aí nós estamos no quarto elemento: comentário, interpretação, pesquisa e clínica. É assim que leio Lacan, né? Tentando equilibrar esses quatro pratos. Agora, alguns vão dizer assim, mas isso então implica ler o Lacan com o Brasil. Tem vários trabalhos meus tentando mostrar isso, né? Que tem o Lacan, mas tem o Lacan no Brasil. Né, de como a gente o leu, como a gente interpretou, como é a nossa clínica, como são as nossas condições de operação. Né? Não significa que todos precisem se preocupar exatamente com isso, mas é a forma como eu leio Lacan. Eu leio Lacan com um espírito de renovação que eu vejo no Lacan. Ele sempre procurando o que havia de mais interessante nos saberes da sua época. Sem distinção. Sem distinção se vem da estética, se vem da política, se vem da filosofia, se vem da ciência, se vem de onde for. Lacan era um onívoro. Eu gosto de pensar que também
consumo onivoramente as fontes que são as fontes da nossa época, do nosso contemporâneo, inclusive praticando isso nesse novo formato que é o formato digital, de transmissão, mas também de escuta. Como é que eu leio Lacan, né? Para concluir, eu diria assim, mas eu tenho assim uma forma própria pela qual as razões de comentário, de interpretação, de pesquisa e de clínica se organizam. E aí é uma espécie de meta-hipótese, né? De hipótese muito, muito vasta, mas que exige então compromissos de método, na hora de decisão de interpretações, na hora de reconstrução de conceitos, né? Você vai recorrer a isso. Essa tomada de posição tem que ver com a ontologia negativa. A gente entende que Lacan ele trouxe para a psicanálise fundamentalmente um léxico, um repertório, uma visada que tem que ver com inverter o positivismo, né, em curso da absorção cientificista da psicanálise nos anos 50, nos anos 60. De onde vem isso? Vem de inúmeras fontes, quase todas elas convergentes com essa hipótese do negativo, né? Vem de Hegel, um pensador do negativo. Vem de Heidegger, outro pensador do negativo. Vem de Saussure, o que é a linguagem? Lá não tem fatos positivos. A gente parte das relações e da negatividade. Vem da antropologia do Lévi-Strauss, que absorve isso para pensar os fatos sociais, os sistemas simbólicos. A ontologia não quer dizer aqui, já temos um vídeo sobre isso, adesão a Aristóteles, ainda que o Lacan incite a leitura de Aristóteles e Platão, dos trágicos gregos, de Aristófanes e Terêncio, de toda a cultura latina e grega clássica. Isso não vem da aderência a teses, né? Isso vem do fato de que a ontologia negativa constitui um programa no Lacan. Tá? Não é uma interpretação no sentido de uma pesquisa que vai tentar injetar isso de novo no Lacan. Não, isso pode ser mostrado, comprovado, demonstrado no texto. Né? No texto e nas figuras conceituais que o Lacan traz para a psicanálise. Né? Desde a falta, a castração, a leitura da negação discordante e foraclusiva, a entendimento das estruturas clínicas a partir do tipo de defesa, ou seja, do tipo de negação, a valorização da noção de Verneinung, a valorização da noção de gozo como aquilo que escapa, né? Que não se escreve perfeitamente no universo da sexualidade, a não relação sexual, o manque à lettre, a falta em ser. Bom, todos esses termos, você pode dizer assim, elas foram trazidos pelo Lacan a partir de léxicos distintos, vocabulários distintos, e eles apontam na mesma direção. Eles apontam na direção da valorização do inconsciente. Inconsciente é uma ideia negativa, né? Unbewusst. Un é um prefixo de negação. Unheimlich, negação também. O que ele vai ter lá nos primeiros trabalhos, né? Ele vai reler a lógica das negações, né? Lógica das negações no Hegel, primeiro com Kojève, depois com Hippolyte, depois com uma versão que a gente poderia dizer assim, é propriamente lacaniana desta conversa. Ou seja, a gente tem no Lacan uma estratégia de pensamento que tem que ver com o negativo, né? E que não é exclusiva. Então, se a ontologia não é a ontologia aristotélica, é porque em Hegel a gente encontra uma ideia, vamos dizer assim, presente em outros autores, mas que é muito, muito associada com ele. Volta no Alain Badiou, por exemplo, de que lógica e ontologia são a mesma coisa. Então, quando a gente entende que o método lacaniano ele faz forte apelo à lógica, que ela tenta superar, de certa forma, a primazia dos conceitos com a ideia de escrita, né? Com a ideia de topologia, com a ideia da topologia das superfícies, do que ela tem em vista para isso. Uma estratégia que tem que ver, que emana do uso do negativo e que emana dessa identidade, né, entre ontologia e lógica. Essa asserção de que a ontologia positiva do Aristóteles, né, ela inspirou uma lógica que é a que a gente conhece e que é a que o Lacan critica.
Por quê? Bom, porque ele é um sofista, você pode dizer, ele é um sofista da nossa época, ele argumenta que a psicanálise é a presença dos sofistas da nossa época. Mas vamos entender que a sofística é também um gesto de recusa. Como o ceticismo é um gesto de recusa. É uma forma de pensar a partir do negativo. Né? A partir do vazio, a partir da causa, a partir da privação, a partir da frustração, a partir de todo esse universo, né? Que vai ter sucessivas transformações e que se apresenta aí como um ensino, como a obra do Lacan. Então, se alguém estava esperando assim, comece a ler o Lacan do primeiro para o último, do último para o meio, do meio para... cada qual, acho que tem que ir se criando os seus encontros. Isso faz parte da lógica da formação. Formação implica que você escolhe e você toma o risco, né? Vou começar por aqui. Mas eu vou começar por aqui, vou ter a minha leitura disso que eu tô aqui. Para onde me levam as questões que eu faço desse texto? Isso vai decidir qual vai ser o próximo. Se vai ser um Freud, se vai ser uma Melanie Klein, se vai ser um Lacan mais avançado, se vai ser um comentador do Lacan, se vai ser uma obra, por exemplo, como a que a minha amiga Michele Faria editou aí, o Índice de Referências do Lacan. Quero ver onde mais ele falou sobre esse ponto que eu não entendi. Ou o Dicionnaire de l'œuvre psychanalytique do Paul Laurent, todos os livros publicados até, acho que 1995 em psicanálise. Então aqui, você pode ir lá ver, dizer, bom, o Lacan estava pegando isso, aquilo, daquele texto. Boa leitura é aquela que diz respeito às suas escolhas formativas, à sua clínica, ao seu tempo, às ideias que te convencem, a pesquisa que você for criando. É mais ou menos assim. De que forma você prefere conhecer uma cidade? Do centro para a periferia, da periferia para o centro? Ou então, eu vou daqui, depois eu vou para um outro bairro, uma hora eles se encontram, eu posso fazer uma volta completa no entorno, eu posso ler a história da cidade, eu posso conversar com pessoas na rua. É uma aventura que a gente tem que se deixar levar pelos encontros, mas também a gente tem que se comprometer com as escolhas que a gente faz. Vou ver esse bairro antes do que aquele. Tudo bem. Como é que você faz depois para juntar as coisas? Como é que você faz para isso se juntar na experiência, no mundo e assim em você? Então tá aí, não sei se foi muito longo, muito chato, gente, mas é como eu leio Lacan, né? Algumas pistas aí. Convido vocês a encontrar também a forma como vocês leem, né? Espero ter ajudado um pouquinho a caminhada de cada um de vocês e reposto um pouco o que significa Lacan, mas além de entendi o que ele disse, ou não entendi o que ele disse. Né? Lacan é muito mais do que essa pergunta. Né? Abraço e entrem na canoa de Aqueronta para mais textos, livros, referências, obras clínicas lacanianas. E também pós-lacanianas, por que não? E também não lacanianas, por que não? E psiquiátricas e antipsiquiátricas. Tudo isso junto e misturado, gente. Tchau.